Ela é fundadora e CEO da Uilinka, organização cujo propósito é transformar o conhecimento científico em aplicações práticas inovadoras, que chegam ao mercado e melhoram a vida das pessoas no seu dia a dia. Ana Carolina Calçado gera impacto ao conectar universidade e mercado, mobilizando e apoiando ecossistemas com programas de inovação. Formada em bioquímica pela Universidade Federal de Viçosa, ela faz parte de um time que está crescendo apesar das dificuldades, o das mulheres nas ciências e no campo da inovação. Ana Carolina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Daniela, é um prazer estar aqui com vocês. Então queria começar bem pelo início, né? O que é a Uilinka, né? Como que ela surge? Porque você é muito jovem, e a Uilinka já tem aí, né, 12 anos, né? Como que surge essa ideia de buscar não só a inovação, né, mas essa inovação baseada nas pesquisas, né, no conhecimento científico que está lá dentro das universidades? Bem, a história começou na universidade. Primeiro, obrigada pelo jovem. É verdade. Nem tanto assim, mas começou na universidade, para mim, inclusive. Na época ali da Lei da Inovação, né, em torno de 2004, eu estava na universidade ainda, e eu fiz bioquímica lá na Universidade Federal de Viçosa. E, enfim, eu já gostava de pensar a ciência além do laboratório. Nossa, esses barulhos são do celular. Desculpa. Sem problema. Eu já gostava de pensar a ciência além do laboratório, então eu fui fundadora de empresa júnior, de bioquímica, fazia estágio em empresa, mas não existia ainda dentro da universidade esse caminho para pensar a ciência como negócio, claramente. E aí a lei da inovação trouxe isso, né? Essa possibilidade da universidade interagir mais com o mercado e tudo mais. E aí eu tive a sorte de, no último ano, ter uma oportunidade de atuar como estagiária num projeto do Sebrae, que, né, foi possível por causa da lei da inovação, de fazer, de trabalhar algumas tecnologias, algumas pesquisas desenvolvidas lá na universidade, que poderiam ser levadas para o mercado. Então, foi meu primeiro contato e aí eu me apaixonei. Continuei ainda, fiz mestrado e tudo, mas já comecei a namorar um pouco mais essa área. Trabalhei muito tempo em consultoria de inovação. Trabalhei por 7 anos na consultoria de inovação, trabalhando com esse tipo de inovação científica e também com outros tipos de inovação. Né? A inovação de empresa, inovação de governo, mas esse tipo de inovação, ela sempre me encantava muito, porque eu percebi o impacto que ela podia ter, mas, ao mesmo tempo, é uma inovação que tem características muito específicas. Então, em resumo, essa percepção trouxe a ideia de que precisava ter um foco, né? Uma organização que olhasse com foco para esse tipo de inovação, e assim, de forma muito, muito resumida, empreendedor passa por muito mais, né? A história não é tão direta, mas de forma geral foi isso que fez surgir a ideia da Uilinka, da criação da Uilinka, esse foco na inovação científica, o foco é a paixão mesmo pela inovação científica. Eu tenho alguns números aqui que eu vou ler, né, para não errar, né? A Uilinka já impactou mais de 10 mil pessoas, atendeu mais de 1.833 instituições, mais de 3.300 soluções e negócios apoiados, mais de 3 mil parceiros e cerca de 1.200 tecnologias mapeadas. Né? São números grandes, importantes, né? E esses números, por trás deles, muitas histórias, né? Pelo menos uma história para cada número desse. Né? E que lição, né? Que fica, né? Porque quando começa, a gente tem lá você tinha um sonho, né? Você tinha um objetivo que certamente foi sendo transformado, foi crescendo ao longo desse tempo todo e de todas essas pessoas que passaram, né? Assim,
E esses últimos 12 anos, também o mundo mudou muito, a gente teve uma pandemia, algo inimaginável. Eu falo que se eu tivesse, em 2019, no início de 2019, visto um filme que contasse a história dos 2 anos depois, né, dos 2 anos, principalmente dos 2 anos, né, que a gente encaixa a pandemia, porque ela tem, né, tem consequências até hoje, eu ia falar, nossa, que roteiro ruim, né, que coisa exagerada, né, que não, isso é impossível, né, de acontecer, e a gente viveu aquilo tudo. Não sei se qual lição, mas quais os aprendizados dessas histórias, dessas pessoas que estão, porque é uma batalha muito grande fazer pesquisa no Brasil, ainda mais desse nível, precisa transformar isso em aplicação, fazer com que, né, isso realmente melhore a vida dos seres humanos. Eu acho que é o objetivo de todo pesquisador, é melhorar a vida das pessoas. Que lições ficam, né, depois de tudo isso e que te faz seguir? Daniela, realmente, assim, a hora que a gente olha, quando a gente olha para nesses 12 anos, para esses números, primeiro, uma sensação de, até aqui, pelo menos, missão cumprida, e de celebração, porque a gente realmente acredita que por trás desses números tem muitas histórias acontecendo, acredita e vive, né? Assim, a gente vive, mas acredita que tem muito mais ainda que a gente não consegue nem imaginar. Às vezes a gente tem contato com alguns impactos que eu posso contar aqui, e aí a gente percebe que é muito mais do que a gente ainda espera e vê. Mas, para te falar a verdade, eu, junto com o time, a gente está sempre focado em como fazer mais, assim. Então, eu acho que o sentimento é sempre a gente veio até aqui, e agora? Como é que a gente potencializa esse impacto? Como é que a gente chega para mais pessoas, potencializa mais tecnologias, cria mais soluções? E quando eu falo desse impacto, né, você falou das histórias, então, quando a gente fala de 10 mil pessoas, a gente está falando de cientistas, né, de pessoas que atuam nos ambientes de inovação no Brasil, de agentes públicos também, que estão tanto criando quanto implementando políticas públicas que são super importantes para a inovação no Brasil. Mas pensando ali no perfil, né, no pesquisador, que é a maioria desse número, quando a gente atua com um pesquisador ajudando-o a pensar como que a ciência que ele produz pode ser direcionada a ser de fato uma solução, ajudando ele nesse caminho, além da gente estar trabalhando aquela pesquisa específica, que muitas vezes é específica, que está num programa nosso, numa ação, a gente está trabalhando a capacidade daquele pesquisador de pensar todas as outras pesquisas que ele tem, que ainda vai ter, nesse sentido. A gente não pode esquecer que o pesquisador, ele, além de cientista, ele é professor, ele é coordenador de curso, ele é um agente relevante, de influência no seu ecossistema. Então, por isso que eu falo que não é só aquela pessoa, é muito, ele tem ali a equipe de pesquisa dele, né, os mestrandos, doutorandos, enfim, é muito comum, né, outro dia eu estava num evento, encontrei com uma pesquisadora que participou de um dos nossos programas, que a partir da pesquisa dela desenvolveu uma tecnologia, mas ela também é professora na universidade que ela está. E aí ela falou, olha, a tecnologia está indo, estou feliz, a gente deu passos importantes, mas em todas as minhas disciplinas agora, a gente fala de modelo de negócio. E era uma professora de biologia. Então, assim, a gente não tem ainda capacidade de medir esse impacto, mas a gente sabe que ele está acontecendo. Então, cada história dessa, então 10 mil histórias potencialmente multiplicadas por esse caso, isso, né? Essa sensação de celebração, e como é que a gente faz isso ainda muito mais, porque ainda é pouco, ainda precisa ser mais. Porque a gente ainda está melhorando, mas a gente não tem essa tradição de ter uma cadeira na universidade que fale sobre empreendedorismo, né, na graduação. Né? E durante muito tempo, me parece, inclusive foi feio, né, falar em negócio, em dinheiro dentro das universidades, até porque o grosso da nossa pesquisa está nas universidades públicas. Né? Então, parecia que era mais feio ainda. Né? Como é que eu vou pensar em dinheiro, em ganhar dinheiro, se eu estou estudando com dinheiro que é de todos, com dinheiro que é
público, né, que é do público, da população. Né? Então, assim, acredito que esse seja um dos gargalos, né? A própria ausência do conhecimento, né, que é sobre negócios, e esse preconceito ainda, essa mentalidade que deve permanecer, aí se me corrija, né, de que é feio pensar em dinheiro, ganhar dinheiro, então é mais feio ainda, e isso acaba gerando atraso, né, porque então as pesquisas demoram muito mais tempo, porque o financiamento tem que vir todo, né, público, e demora mais tempo para fazer essa ponte, demora mais tempo para chegar a quem precisa dela, e enquanto isso a gente está importando soluções que às vezes não são melhores do que as que a gente está produzindo aqui dentro, né? Exatamente. Nossa, você resumiu várias questões da sua fala e você está super correta. Essa questão vamos dizer, né, dessa mentalidade, da possibilidade de inovar dentro da universidade, ela é muito nova, né? Então, se for pensar, a gente falar, as leis são de 2004, mas é pouco tempo ainda para mudar, porque para trazer, assim, talvez na potência total, digamos, utopicamente, essa capacidade, a gente precisa mudar, não só, tem a capacidade dos pesquisadores e das incubadoras, dos núcleos de inovação, né, das universidades e de outros ambientes de inovação, mas a gente tem também várias estruturas, processos, sabe, formas de fazer, que precisam ser mudadas, e precisam ser mudadas, vamos dizer assim, na lei, mas também precisam ser mudadas culturalmente, né? Sim. Então, é uma transformação que leva tempo. Então, sim, a gente ainda tem, já melhorou muito, né? Estou aí, nesse mundo tem mais de 20 anos, então já acompanho uma melhora significativa, mas ainda é uma questão. E é por isso que a Ulinca atua não só com o cientista, mas também com os agentes de inovação, para ajudar os agentes a entenderem como é que eles podem mudar os processos, adaptar processos, né, ter mais efetividade nesse caminho. E a gente também trabalha com os agentes públicos que fazem e implementam política pública para ajudar que eles pensem também essas políticas e de forma inovadora, né? Então, é isso, é um trabalho, por isso que a gente fala que a gente trabalha com o desenvolvimento do ecossistema, não é só ajudar a desenvolver solução, só, entre aspas, já é muito desafio, mas precisa trabalhar todo o ecossistema para a gente ter, de fato, uma mudança efetiva. E aí, é isso. No final das contas, o que a gente está buscando é desenvolvimento econômico e social, né? O pesquisador que fizer isso pode ganhar dinheiro? Pode, mas a sociedade, a economia como um todo ganha muito mais. Então, na verdade, o recurso público que a gente colocou naquela pesquisa, a gente tem que pensar de outra forma. Ela não está sendo engavetada. A gente está dando oportunidade para essa pesquisa virar soluções para as pessoas. Tá, pessoas vão ganhar dinheiro no processo, sim, porque elas vão colocar o trabalho delas também de outras formas. Mas todo mundo vai ganhar mais, entendeu? Então, acho que estamos num processo de mudança cultural, de entendimento, né? Até da sociedade em geral, sobre o que significa isso. E sim, a gente tem um caminho a percorrer em termos de capacidade tecnológica, né? Do país, de conteúdo tecnológico, vamos dizer assim, que é muito desafiador, e a gente precisa acelerar esse processo. Você falou, né? A gente, generalizando, mas a gente importa muita tecnologia, tendo a capacidade de produzir tecnologia. Então, isso influencia muito. Tem um dado que eu estava até conversando outro dia que é muito impressionante, que você sabe quem que é o maior país exportador de café do mundo? Deveria ser o Brasil. Não vai falar que não é. Pelo amor de Deus. Parece que tem uns dados que são um pouco... Assim, tem dados que mostram a Itália, tem dados que mostram a Alemanha. Que não deve ter nenhum pé de café na Alemanha. Não. Né? Ou seria o Brasil, ou seria a Colômbia.
né? O Brasil é o maior exportador de café em grão verde. Ah, sim. Uhum. E a Alemanha é a maior exportadora de café em pó, processado. Então, assim, tem questões, é porque esses países, né, Itália e Alemanha, que são os principais, veem valor nessa questão de fazer o processamento mais local, para ter fresco, mas não justifica que eles exportem. Então, isso diz da capacidade tecnológica deles de fazer o processamento. E a gente não tem essa capacidade, mas não é porque a gente não consegue desenvolver e instalar essa tecnologia, é porque a gente não tem um arcabouço, aí vou falar de forma muito, porque são muitos elementos, a gente demoraria para explorar todos, para estimular que essa tecnologia, que essas tecnologias sejam usadas e a gente use o recurso natural que a gente tem, né, para gerar mais riqueza para o país, porque exportar pó de café é exportar um produto de maior valor agregado, que traz mais recurso interno e etc. Então, é um exemplo, porque para mim é um dos mais absurdos. O óleo de soja também, tá? Mas não vamos também entrar nessa seara. Mas, assim, produtos da cesta básica do brasileiro, que a gente importa, sendo que a gente é o maior produtor da matéria-prima, digamos assim, né? A gente fala muito isso para mineração, né? Porque que a gente exporta, né, falando aqui de Minas Gerais, né? Somos duas mineiras. A gente fala muito do minério de ferro, né? Porque a gente exporta o minério de ferro e importa o aço, importa as máquinas. São muitos exemplos. E se fizer o conjunto disso, no impacto disso para o dia a dia mesmo das pessoas, e enfim, capacidade econômica. É por isso que, no final das contas, falar em instalar mais tecnologia, em produzir mais tecnologia, é falar em desenvolvimento econômico e social. Então, se eu estou falando esse exemplo do café, eu estou falando que talvez o café em pó pudesse estar mais barato para os brasileiros, tá? Talvez, são muitos elementos. Mas com certeza a gente poderia estar ganhando mais sobre o café produzido no país. Sim. Então, e a gente produz tecnologia, né? A gente está entre os países que mais pesquisa tem. E algumas das nossas universidades são universidades muito bem ranqueadas em todos os principais rankings, né? Você estudou em Viçosa é uma potência, né? Toda vez que eu tenho que fazer uma matéria em Viçosa, eu tenho vontade de mudar para lá, né? Porque a universidade é uma potência. Tem aqui a minha vizinha, a UFG, entre tantas outras, inclusive algumas que não são públicas, né? A gente produz, eu tenho um dado, acho que é a gente está entre os 15 países, né, que mais produz pesquisa, mas isso não está revertendo em patente e muito menos em royalty, né, e muito menos em capacidade produtiva dentro do Brasil, né? Então, assim, tudo isso que você está me contando fecha com esses dados, né? Porque a gente estuda, a gente tem alguns pesquisadores, inclusive, que são disputados, né, pelas instituições mundo afora, porque tem essa coisa da criatividade do brasileiro que não é à toa, que a gente se vira nos 30, porque os recursos são poucos, a gente precisa fazer, a gente aprende isso desde menino. Não é à toa que tem briga, né, por cientistas e por gestores brasileiros. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, de como que os gestores brasileiros são benquistos fora do Brasil. Então, assim, precisa de pessoas como você e seu time, e isso que você já falou também dos gestores públicos, criar legislações, criar um arcabouço que permita que esses cientistas, esses pesquisadores e todo esse ecossistema permaneça no Brasil. Né? Seja porque hoje ainda tem um fenômeno que a gente está muito acostumado a exportar mão de obra, principalmente essa mais qualificada, perder os nossos cérebros, mas antes a pessoa ir embora. Hoje, não nem precisa, né? Você exporta o cérebro, mas o corpo fica, quer dizer, o custo social da pessoa fica no Brasil, e ela está gerando PIB em outro lugar. Né? Então, assim, ficou mais cruel a equação ainda, né? Para quem tem esse objetivo, esse sonho que vocês têm, que é transformar a vida dos pesquisadores e, ao fim e ao cabo, da população, das pessoas, né, que seja um Brasil melhor e um mundo melhor, porque essas tecnologias, né, elas extravasam
fronteiras o tempo todo, né? Exatamente. É isso. No final, você falou um aspecto aí super importante. A gente, tanto em volume quanto em qualidade, a gente tem pesquisas, desenvolvimento tecnológico, especialistas, né, pesquisadores, que são relevantes. A gente tem em algumas áreas, por exemplo, na área de saúde, principalmente ali em doenças tropicais, a gente tem relevância em termos de qualidade de pesquisa mundial. Então, assim, agora, né, com todas as questões climáticas, o foco também em bioeconomia, por exemplo, a gente tem grandes potências. Então, a gente tem condições não só de usar a tecnologia para resolver problemas que são internos, mas também para ser um agente que leva conhecimento, tecnologia, solução para o mundo todo. E aí, sim, é preciso pensar, é preciso trabalhar vários aspectos do ecossistema para isso. E é isso que a gente olha todo dia aqui na Ulinga. E ciência, capacidade de produzir ciência, capacidade de transformar ciência em produtos e serviços, é desenvolvimento socioeconômico e é também fator que pesa na relação entre as nações. Né? A gente passou por um período, por vários motivos, alguns globais e outros muito nossos, de descrédito da ciência, dos cientistas, descréditos dos professores e do conhecimento acadêmico, e concomitantemente a uma desvalorização da imagem do Brasil no exterior, o que parece estar muito em linha, não é à toa. Né? E tudo isso, toda essa capacidade de produção é um peso nas negociações entre nações. Né? Quando eu era menina e estudava, tinha uma expressão que eu acho linda que sumiu, que é o concerto entre as nações. Né? E de vez em quando esse concerto tem que ser com S, né? Ele sai do C e vai para o S. Né? Talvez a gente esteja vivendo essa fase do S, mas é isso, existe um sistema de pesos, contrapesos, e a gente pode ficar mais pesado justamente aproveitando toda essa potencialidade que a gente ainda não concretiza, né? Exatamente. Também, como a gente disse lá no início, né, é papo para mais metro, mas basicamente isso. Falar ciência e tecnologia são aspectos de muito peso nessa relevância global, né? Então, e aí, enfim, os impactos dessa relevância, a gente está vendo, né, de forma aqui simplista, mas a China, como ela está se empenhando em estar à frente em desenvolvimento tecnológico, acabou lá, né, de produzir uma IA que ultrapassou a dos Estados Unidos, e isso é muito. Isso não é só, tem uma tecnologia melhor, isso fala de domínio, de poder, de influência, né? Se a gente for ver o lugar que os Estados Unidos estão hoje, muito é porque, num dado momento aí na história, eles desenvolveram tecnologias que foram definitivas para o mundo inteiro. E hoje, o mundo inteiro fala inglês, o mundo inteiro faz as cotações em dólar. Então, sim, no fim das contas, também tem essa questão de relevância global e que acaba voltando para aspectos de desenvolvimento econômico e social, para como o brasileiro vai viver a vida dele todos os dias dentro do seu país ou circulando no mundo, né? A gente está até olhando para isso. Esse ano a Ulinca tem um evento que acontece lá em Paris, que é o Global Summit da Hello Tomorrow, que é o principal evento hoje de Deep Techs, que são os negócios de base científica e tecnológica. E ali estão os principais investidores, tecnologias, então tudo que está acontecendo de mais novo. E o Brasil até então, a gente é parceiro da Hello Tomorrow já há algum tempo,
E o Brasil até hoje não tinha tido uma presença significativa nesse evento. E aí, desde o ano passado, a gente começou a fazer um trabalho de aproximar o ecossistema brasileiro da Hello Tomorrow. A gente conseguiu que mais startups brasileiras se inscrevessem, de forma geral, assim, no evento, aparecessem para essa rede. E aí, pela primeira vez esse ano, a gente tem o Brasil como uma das que eles chamam de top locations. Ou seja, que tem mais startups tá entre os 10, né? Com startups de qualidade, relevantes, que vão estar no evento, expondo de alguma forma. Então, isso foi um ganho, porque isso coloca o Brasil no mapa, no palco. E aí, por isso, e junto a isso, a gente também está fazendo uma delegação, levando algumas líderes de empresas, de governo, lá para Paris. Então, a gente vai ter tanto uma programação de conversas dentro do evento, a gente vai ter um stand do Brasil, para o Brasil conseguir, né, ter ali um lugar de fazer as suas conexões, e está conseguindo outras conversas lá por meio da embaixada, justamente para mostrar o que o Brasil, né, tem de bom, e para isso, de certa forma, também trazer uma influência, um entendimento do ecossistema brasileiro, do que está acontecendo lá fora, para a gente poder agir nesse sentido. Desde a startup, pensar, né, o mercado global, o investimento global e tudo mais, quanto o governo entender o que está sendo feito de política pública lá fora, que a gente pode fazer um benchmarking, né, a gente pode explicar. Então, também estamos olhando para isso e fazendo a nossa parte no que é possível, né, e a gente acredita que longo prazo, principalmente, isso pode ter um impacto bem bacana para a gente. Certamente, muito, muito legal, porque existe um dinheiro global, né? Assim, existe um dinheiro que ele não, definitivamente, ele não quer saber qual que é a fronteira que ele vai atravessar. Ele vai atrás das melhores ideias, das melhores oportunidades. Né? Ao fim da pandemia, para pensar na questão das soluções verdes, por exemplo, né? Só de dinheiro europeu para ser usado fora da Europa, tinha 1 trilhão, né, de dólares, que era o dinheiro europeu e mais o dinheiro de cada país que eles, né, planejavam aportar, onde quer que fosse. Né, e por que não poderia ser o Brasil a abocanhar uma parte desse quinhão? E só pensando em tecnologias diretamente verdes, né, aquelas que a gente já classifica como verdes já de início, né? Tem um número, né, do Boston Consulting Group, né, que fala que as deep techs, né, que é um termo que, apesar de não ser tão novo, as pessoas ainda pouco falam, você acabou de explicar, né, poderiam atrair de 140 bilhões de dólares a 993 bilhões, a 200 bilhões de dólares em investimentos até 2025. Aí eu tinha escrito aqui no meu roteirinho assim, vou perguntar para a Ana quem é o Brasil na fila desse pão, né? Porque como é que a gente vai fazer para trazer uma parte mínima que seja desse investimento, porque ele vai acontecer em algum lugar do mundo, ele vai se espalhar pelo mundo, mas alguns vão aproveitar mais e outros vão aproveitar menos. Gente, toda essa potencialidade, né? Como é que, e vem, lembrando de novo da questão ambiental, né? A gente tem uma COP30 para acontecer esse ano no Brasil. O Brasil esse ano teve, ano passado e esse ano tem uma série, né, de eventos políticos, econômicos, né? A presidência rotativa do G20, né? A questão dos BRICS, a COP, quer dizer, tem muito olhar para o Brasil do meio do ano passado para esse ano, até o fim desse ano, tem muita gente olhando para o Brasil com expectativas de que a gente tenha projetos, né, a oferecer, porque não adianta ter o potencial se não tem algo projetado, né? Não adianta falar, olha, isso aqui é uma potência, tá, mas como é que faz? Né, para tirar isso do papel, ou tirar isso da terra, ou tirar, né, e transformar em algo que as pessoas possam realmente usar. Então, pensando em quem é o Brasil, né, na fila do pão, a gente tem desafios, viu? Então, a gente tem potencial, né?
falando aqui da ciência, principalmente em algumas áreas. Tem a biodiversidade, por exemplo, e tem outros pontos, assim, que são, digamos assim, âncoras, ganchos, em que a gente ainda tem o potencial de correr atrás. Porque a gente, na fila do pão, digamos que não somos muita coisa nesse sentido, efetivamente, em termos de desenvolvimento tecnológico, mas a gente tem potencial ainda para dar uma acelerada e chegar a ser alguém em algumas áreas estratégicas. Mas aí a gente precisa, trabalhar esses desafios que a gente comentou aqui, né? De facilitar a vida desse pesquisador que quer empreender, né? De ajudar, de dar os apoios, e apoio quer dizer apoio de técnico, digamos assim, né? Também financeiro, melhorar o ambiente de negócio, porque eu acredito também que é uma grande questão do estrangeiro que faz negócio no país, então também ambiente de negócio, quando você olha lá no Global Innovation Index, que tem o ranking, né, de inovação, um conjunto de critérios está todo relacionado a esse ambiente de negócios, ambiente institucional, e o Brasil ali já mostra claramente alguns desafios. Então, precisamos dar uma acelerada. Tenho visto algumas ações que são bem interessantes, então, tem os programas de governo, né, de neoindustrialização, tem a transformação ecológica, o plano de transformação ecológica, e aí ali são projetos de governo, diretrizes, né, de governo, que mostram, que dão a direção, que colocam a intenção em recursos para algumas áreas estratégicas tecnológicas. Então, isso é um movimento interessante, porque quando é colocado assim na estratégia de governo, muita coisa facilita que muita coisa ali se direcione para isso, né? O recurso, processos e etc. Então, são bons sinais. Como você disse, a gente tem outras oportunidades, a COP no Brasil, enfim, então tem algumas coisas acontecendo que podem nos ajudar, mas a gente precisa. Não sei também se você acompanhou, a gente faz parte de um pacto pelas Deep Techs, né? Está acontecendo algumas instituições de governo, não vou conseguir citar todas, mas liderado pela FINEP, que é um dos principais fontes, né, meios do recurso para inovação no país, o principal, em termos de volume de recurso, para a gente articular a conversa entre diferentes atores que estão tomando a decisão sobre o que precisa ser feito para a gente facilitar esse caminho. Então, enfim, alguns exemplos de ações que já estão sendo tomadas, sistêmicas e oportunidades que podem ajudar a gente a melhorar nosso lugar na fila do pão aí, talvez esse ano e nos próximos anos. Duas palavras fundamentais que você já falou algumas vezes, que é ecossistema, né? Essa ideia de que tem que estar integrado, né? Porque às vezes as soluções, esses caminhos, eles vêm aos soluços, né? Então, assim, acaba tendo muito retrabalho, né? Já fez, aí aquilo é descontinuado, aí volta não sei quanto tempo depois, aí então tem uma turma nova, tem que estudar aquilo tudo de novo para achar, né? Os indicadores, que é outro problema no Brasil, né? É caro, né? Gerar indicador, é caro fazer esses acompanhamentos. Então, cada vez que você descontinua um programa, né? E às vezes não é nem descontinuado, ele muda de nome, muda de pasta dentro de um governo do Estado, né? E aí você tem um retrabalho. Então, assim, ecossistema e política de Estado, né? Não dá para ser só política de governo, né? Tem que ser política de Estado, e dentro das organizações, das grandes empresas, das grandes instituições, também, né, ser políticas permanentes, políticas de Estado dentro das empresas, né? Não só por, né, no mandato daquele CEO, daquele diretor, e aí você fazer, porque retrabalho é prejuízo, é muito prejuízo, né? É prejuízo grande, seja onde for, né? Esse aspecto é super importante. A inovação que a gente está falando aqui, essa transformação, essa inovação, desenvolvimento tecnológico que a gente está tratando aqui, baseado em ciência,
ele é de longo prazo. Então, ele não vai acontecer em 4 anos, um processo completo. E toda vez que a gente, mesmo que a gente retome depois de muito tempo, toda vez que a gente retoma, a gente tem retrabalho. E aí, a gente está falando de atraso em desenvolvimento econômico, a gente está falando de atraso em desenvolvimento social, a gente está falando de desperdício de recurso, a gente está falando de talvez a gente não ser capaz de lidar com alguns problemas que vão acontecer aí na frente. Isso é um dos principais desafios, porque, de forma geral, o que eu vejo, tanto, né, nos negócios quanto no governo, é um olhar de curto prazo. Então, parece que todo o sistema conduz, né, a que as pessoas têm uma visão de resultado de curto prazo. E aí, quando a visão de curto prazo ela é privilegiada, o desenvolvimento tecnológico com base em ciência, científico, mais estruturante, digamos, ele fica prejudicado. Então, temos um grande desafio, porque não é, o gestor X que está lá no governo, está na empresa, ele é o problema. Não é, é toda a dinâmica, a estrutura que a gente tem hoje de pensar em curto prazo, faz isso acontecer, praticamente obriga, né, os próprios gestores a terem que pensar dessa forma. E aí também temos que pensar em como cuidar de estratégias de longo prazo, para a gente, de fato, conseguir desenvolver. E porque desanima as pessoas. A gente falou do cientista que vai embora, não é necessariamente porque ele quer ir embora, mas às vezes para ele desenvolver, para ele chegar ao fim de um projeto de vida, né? Porque muitas vezes uma pesquisa ela é um projeto de vida e às vezes ultrapassa, né? Uma vida, né? Vai ficar para uma equipe, não vai ser aquela pessoa que daquela ideia original que vai completar o processo, né? Então, às vezes, a única possibilidade, a única porta que ele vê, às vezes, é ir embora, né? É ir para um lugar mais estruturado, né? Um lugar onde as coisas já caminham de uma maneira mais natural do que o Brasil, né? Às vezes, a gente vê esses casos acontecendo. E aí é muito difícil você recuperar, porque conhecimento é isso, vai embora com a pessoa, né? Ela compartilhou, ela multiplicou, mas o dela vai embora com ela. Aquele investimento de uma vida sai, né, das nossas instituições e vai para um outro espaço, né? E é difícil pensar, né, em desenvolvimento a longo prazo com esse tipo de entrave. E eu queria, a gente já está caminhando, né, para o fim, eu queria perguntar também da sua equipe, porque não há gestor, não há empresário que eu converse todos os dias que não fale a questão da mão de obra, né, da mão de obra, já não falam mais em mão de obra qualificada, né, já falam de escassez de gente, né, para trabalhar. O Brasil está envelhecendo, né, a gente está num caminho que a Europa já percorreu, né, os Estados Unidos está mais adiantado que a gente. Eles têm na questão migratória, né, uma possibilidade, dependendo do plantonista lá da Casa Branca, né, de ter mais ou menos mão de obra chegando do exterior. A gente talvez esteja vivendo aí a última janela, porque a gente tem uma defasagem educacional óbvia, mas temos gente jovem a ser capacitada ainda. Né? Daqui a alguns anos não teremos, e está mais próximo do que a maioria de nós entende que vai ser essa virada da pirâmide etária, mas a gente ainda tem gente a ser capacitada, gente jovem a ser capacitada. Como que você monta a sua equipe? Porque eu imagino que ela seja bastante diversa, né? Em conhecimento, em capacidades, né? Sejam pessoas diversas, porque para mapear tudo isso, num país desse tamanho, haja fôlego. Né? Então, assim, como que você monta a sua equipe e hoje está fácil de montar? Como que lida com essa questão das pessoas dentro da Wilinka? Eu vou te dizer que não é uma questão... O time assim, é uma fortaleza da Wilinka, tá?
eu tenho uma sorte, vou chamar assim, sabendo que sorte tem muita coisa aí por trás, mas de ter um time, honestamente, sensacional. Não tem... E eu acho que conseguir fazer isso tudo que a Wilinka faz tem a ver com isso. Como que a gente faz? A Wilinka hoje, ela tem fixo assim, constantemente nos projetos, equipe mais fixa, a gente tem em torno de 30 pessoas. E essas pessoas, elas estão em todo o país, muitas vezes trabalhando num modelo de trabalho que é principalmente remoto, flexível, completamente, isso, flexível e a ser adequado à vida que cada um quer para si, né, na medida do que também é aceitável em termos de desde que a gente consiga os resultados. Então, eu acho que é aí que está o segredo, assim, a gente tem um propósito claro, uma atuação clara, isso eu acho que facilita com que as pessoas que têm que se identificar, se identifiquem. A gente tem um cuidado muito grande com os processos internos para essas pessoas, o cuidado com essas pessoas, em pensar nessas pessoas como pessoas, além de recursos. Então, toda a questão de cultura, de políticas internas, não só sobre remuneração, mas de capacitação, de celebração, de cuidado com as pessoas. Então, é uma série, a gente tem um manual de cultura, então, e a gente cuida de fato disso, porque realmente uma coisa é certa, assim, sem as pessoas qualificadas, a gente não faz esse trabalho. E a gente quer essas pessoas qualificadas satisfeitas, felizes, que boa parte do tempo delas, elas passam trabalhando, então tem que fazer sentido. E eu acho que é isso que acontece. Então, a gente já agora eu nem sei se 3 ou 4 anos, uma organização que é considerada Great Place to Work, né, que é aquele selo, e segundo dados, que isso diz da satisfação, né, do time estar trabalhando na Wilinka em termos de vários critérios. E para você ter uma ideia, no último ano, o índice de satisfação foi de 98%, considerando todos os critérios. Então, isso está por trás, assim, esse cuidado, em resumo, né? Trazer as pessoas, ter clareza de valores e de intenção e de missão, atrair as pessoas que estão alinhadas, cuidar dessas pessoas no sentido de não tô falando nada, fazer o básico de fazer o trabalho não ser uma coisa que a pessoa não quer estar. que a pessoa goste de estar fazendo o que ela esteja fazendo. E é isso. Então, e aí eu quero ir além, eu diria que o nosso desafio hoje, a gente pensa, tá, a gente consegue, né, ter essas em torno de 30 pessoas felizes, entregando, criando impacto, vivendo vidas melhores do que elas viviam antes, na maioria das vezes. Como que a gente faz isso para o ecossistema? Então, até as nossas capacitações, os projetos que a gente faz, sempre a gente considera o que a gente chama de instalação de capacidade. Então, está sempre envolvido capacitar, nas metodologias também. Então, a gente faz um projeto com uma incubadora, né, que a gente vai trabalhar ali os pesquisadores da universidade da incubadora. A gente também capacita os gestores da incubadora. A gente muitas vezes envolve pessoas do ecossistema local para serem capacitados também. Então, a ideia é sempre formar mais pessoas capazes de fazer esse trabalho localmente, porque é isso, o impacto que a gente gera, o impacto que a gente ainda quer gerar, definitivamente não vai ser feito por 30 pessoas, nem sendo os melhores profissionais que eu conheço. Então, assim, tem essa visão também de expandir essa capacidade para outros agentes do ecossistema e para outros lugares do ecossistema também terem a capacidade, né, de entregar esse mesmo impacto. É um trabalho de evangelização, né? Exatamente. E eu comecei a fazer a última pergunta. Eu comecei, quando eu te apresentei, falando da questão das mulheres, né, na ciência e na inovação. E eu queria um pouco, né, da sua visão, né, sobre essa questão. A gente tem visto alguns programas incentivando as meninas a entrarem nas engenharias, na matemática, né, na computação, mas a gente sabe que
a pesquisa ainda é um ambiente muito masculinizado, a universidade, né? A partir do momento que você não é mais aluno, né? Aluno da graduação, né? Na graduação as mulheres, já são maioria ou estão muito próximos dessa equidade, né? Alguns cursos ainda não, mas as mulheres costumam ter, inclusive, na média, né, mais anos de estudo do que os homens. Mas quando chega na hora, né, na hora que vira essa chave, né, por questões múltiplas, né, a gente não avança, ou as pesquisadoras avançam, mas até um certo ponto elas não viram gestoras, né, dos seus departamentos, das escolas onde estão, dos centros de pesquisa onde estão. Como que você avalia, né, a presença da mulher no campo das ciências e da inovação? Porque a gente falou de quanto é difícil essa jornada do pesquisador. Da pesquisadora, então, foi mais de 50%, né? É isso. A gente até lá na Ulinca, né, aqui na Ulinca, a gente tem olhado para isso e dentro dos programas que a gente faz, buscado estimular que mais mulheres participem. O problema, as questões das mulheres na ciência, na inovação, na tecnologia são as questões das mulheres no mundo, né? São muito parecidas, no final das contas. Tem, né, aí é muito parecido com o que a gente falou da universidade também, sobre inovação, né? Tem um conjunto de cultura, como a coisa já é feita há muito tempo, e etc., que precisa ser mudado aos poucos, precisa ser cuidado, mas não é tão simples quanto faz uma ação, sabe? Então, a gente está falando de aspectos culturais, no sentido, a mulher que... vamos começar do início. A mulher ali na infância, ela é diferente a criação da menina e do menino, né? A mulher é ensinada a se comportar, a ter cuidado, né? A não se mostrar agressiva, competitiva, né? A mulher é agradar. O menino já é estimulado a ter um comportamento mais arrojado, digamos assim, a errar mais, né? Cair e machucar. A ousar, né? A ousar, exatamente. E meninos têm mais contato na hora da brincadeira. A menina brinca de boneca, de casinha, a menina já tá, as meninas estão todas com o bebezinho, com o seu próprio bebezinho, né? A neném com a neném no colo. O menino tá o quê? Com um carrinho, montando Lego. Então, tem aspectos que já são, assim, da criação, né? Como é. Então, isso já diz ali para a menina, né? E fica no inconsciente, mesmo que depois ela entenda, como limites, digamos assim, né? Como gosto. Eu gosto mais disso aqui, do cuidado, porque eu sei fazer melhor. Não necessariamente, né? Você foi exposta a isso. Depois você treinou desde sempre, né? Exatamente. Depois vem outras. Aí essas questões vão influenciando nas escolhas que as meninas fazem profissionalmente, tanto de carreira quanto de quando estão numa carreira, se vão se oferecer para uma promoção, se vão dizer que merecem uma promoção, se vão se arriscar e tudo mais. Depois a gente entra em aspectos de maternidade, de cuidados. E a gente fala de maternidade, mas não é só maternidade, é cuidados, né? A Ana Fontes, que é uma querida, que é a gestora da Rede de Mulher Empreendedora, ela fala da economia do cuidado no livro dela, né? Que é toda, principalmente feita por mulheres. Então, não é só o filho, né? Mas se um pai adoece, quem cuida do pai doente, do pai idoso, normalmente é a mulher. É a filha. É isso. Então, se você olhar ao redor, e o que acontece? Quando essa mulher, ela cuida desse idoso, ela traz uma economia financeira gigante, porque se não é a mulher, teria que estar pagando alguém, ou um homem, ou pagando alguém. Mas para isso, ela deixa, muitas vezes, de trabalhar, ou então ela continua trabalhando, mas ela precisa se limitar, porque ela não tem condições de fazer as duas coisas, né? E isso vai acontecendo, sou mãe, né?
Então, é muito interessante como a gente faz isso de forma automática. A gente assume o cuidado. É esperado por nós, o nosso inconsciente coletivo. E aí vão se somando outras questões. Isso tudo para uma mulher no mercado de trabalho é muito desafiador. Para ela conseguir se imaginar no mundo da tecnologia e inovação, que é um mundo que, por si só, tem muitos riscos envolvidos, né? Tem muita coisa que está a ser descoberta, que pode ou não dar certo, que já começa a ser um campo que essa questão cultural da mulher e como ela enxerga se arriscar já interfere. E aí vem as questões de subir na carreira ou se colocar em lugares em que ela vai precisar ter uma dedicação e não vai poder, talvez, vai ter que diminuir ou terceirizar o filho, o pai, idoso. Então, e aí um homem terceirizar o filho não é um problema, mas a mulher terceirizar o filho é questionável. Então, enfim, isso tudo leva pior do que pior não, acho que para aumentar a gravidade de menos mulheres que estão na inovação, estão na ciência, menos mulheres que estão em posições de liderança, de destaque, porque essas posições exigem dedicação e exigem ousadia. E aí, a questão é que, por que precisa mais mulheres estar na liderança? Porque é a liderança que escreve a narrativa, que direciona. E a gente sabe que mulheres, não é só por uma questão de direito, de justiça social, as mulheres têm competências, têm repertórios que são importantes, complementares aos dos homens. Então, a gente está dizendo, no final das contas, Simone de Beauvoir já falava, o mundo é dos homens, porque ele é construído por homens. Se a gente tem mais homens na liderança, quem constrói o mundo como ele é, define como ele vai ser, vão ser homens. Então, quer dizer, metade da população mundial não está participando ativamente da construção do mundo que vai viver. Então, assim, eu estou sendo super profunda, mas a discussão é profunda nesse sentido, entendeu? Então, assim, eu gosto muito desse tema e eu discuto muito esse tema, então precisa sim, a gente precisa. O problema é que as transformações elas têm que ser em vários âmbitos, assim, não é só fazer programas superficiais. Não deixem de fazer superficiais também, mas precisa pensar. Tem um exemplo que é bom, sei que a gente já está até passando o tempo, mas teve um programa de uma, não vou lembrar o nome, mas se eu não me engano, francesa, uma instituição francesa que fornece bolsas de pesquisa. E eles fizeram um programa para dar licença paternidade também, que é uma coisa que está sendo implementada, inclusive, em vários negócios. O INCA tem a licença paternidade, inclusive. E aí, não, vamos dar licença paternidade, assim como licença maternidade, porque nesses 4 meses os pais dividem o cuidado da criança e tudo mais. Sabe o que aconteceu? Fizeram uma pesquisa para ver os impactos. Eles encontraram que nesses 4 meses os homens em licença aumentaram a produção científica. Ou seja, os homens que não estavam trabalhando, eles, na verdade, usaram o tempo dele livre, principalmente, para produzir. Eu estou falando, nossa, esses homens são péssimos, etc. Não, porque é como as coisas são. No final, é a mulher que acaba assumindo culturalmente, e etc. Então, por isso que eu estou dizendo, tem que fazer essas coisas importantes, mas também tem que cuidar dos aspectos em outros âmbitos. E é muito desafiador, a gente está fazendo coisas, o caminho ainda é longo. E é mundial, né? Porque você pensa, é uma instituição francesa. Sim. Uhum. Né? Porque a gente fica imaginando, porque isso é um problema dos países latino-americanos, dos países africanos que são atrasados. Não, é uma realidade mundial, né? Tá no mundo. Claro que a tempestade é a mesma, os barcos não são os mesmos, né? Sim. Mas a tempestade é a mesma, né? Como que é incrível isso, a gente está em 2025 e uma instituição francesa chega a essa conclusão. Né? Então, a gente vai ter que remar muito no nosso barquinho. Sim, sim. E tem muito. Olha, eu encontro muita mulher incrível por aí, atuando em inovação e tecnologia, e que o mundo está perdendo, muitas vezes, de não tê-las em posições em que elas pudessem ter mais influência, digamos assim, em construir o mundo. Certamente. Mas aí tem gente como a Ana Carolina que não desiste,
né, que batalha, que lidera o seu time, né, e né, em prol de um mundo melhor. Né, eu ouvi uma definição da Grazi Mendes uma vez, né, que é outra mulher, né, fantástica, que é dando progresso é quando a vida de todo mundo melhora, de todo mundo. Não é para deixar ninguém para trás. É isso que é progresso, né? E ao fim e ao cabo é isso, né? Que você, sua turma, os que estão, né, evangelizados por essas ideias e de tantas outras, né, que estão aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que militam, que batalham, né, por esse desenvolvimento científico e que isso chegue realmente às pessoas, né, que o mundo se torne melhor para todos nós e com esse entendimento, né, que é todo mundo, né, que precisa das capacidades, das habilidades, das opiniões, né, das dificuldades de todo mundo para a gente se entender, né? É isso, exatamente. Bom, eu poderia ficar aqui conversando muito, muito mais tempo, mas eu vou te deixar trabalhar, porque você não tem quase nada para fazer, né? Nada. Eu agradeço demais, foi um prazer essa conversa, e eu espero que a gente possa se falar mais vezes. Vamos sim, foi um prazer. Falei que duas mineiras ia dar conversa para mais de metro. Não é? Não é? Imagina se a gente estivesse no mesmo ambiente, então. Anália, Se juntas muito de obrigada. conversa, mas juntas presencialmente. Nossa, a gente vai marcar esse pão de queijo com café legitimamente, ambos legitimamente mineiros. Tá, gente? Exatamente. Valeu, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer e agradeço a todos que estiveram com a gente também. Até a próxima, gente. Até mais. Obrigada, Daniela. Até mais. Obrigada a você.